Vamos lá, a gente vai dar o nosso treinamento voltado a ensinar a configurar os campos personalizados na ordem de serviço do Velo, certo? A gente vai emular aqui essa ordem de serviço voltada para a ótica, então a gente vai tentar fazer algo mais ou menos parecido com esse, certo? A gente vai juntar as informações, a gente tem aqui olho direito, olho esquerdo, então tem algumas informações que a gente vai puxar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o levantamento de campos que a gente quer colocar, certo? Eu já fiz esse levantamento e fiz uma anotação que eu vou também deixar disponibilizado ou o arquivo para fazer o download ou na descrição do vídeo aqui. Então a gente vai ter alguns campos, o tamanho dos campos, a posição, o tipo de campo que vai ser feito dentro do sistema, vai ser usado dentro do sistema. Então vamos lá configurar. A gente vai lá em configurações, em campos personalizados e aí a gente vai iniciar. Ver que aqui não tem nenhum campo. Então se a gente for olhar lá no nosso arquivo, no levantamento de texto que a gente já fez, a gente vai botar aqui, ó, porque eu coloquei esses dois campos aqui, checkbox, que é D para olho direito e E para olho esquerdo. Porque a gente vai ter aqui alguns campos, a gente não vai estar colocando o nome olho direito, a gente vai só exemplificar. Então aqui ele vai servir como um mapa, como uma instrução para quem for fazer. Então vou copiar ele aqui, vou lá no Velo e vou fazer o meu novo campo. Lembrando sempre de colocar aqui como ordem de serviço, para poder aparecer na ordem de serviço. O tipo de campo que a gente escolheu lá foi um campo checkbox, que é para aparecer aquele pontinho. Botar o nome do campo aqui, deixa eu colar. D de olho direito. A posição vai ficar a posição 1. E aqui é que está o segredo, certo? A gente vai ver que aqui o tamanho, ele é o tamanho da tela, certo? Ele vai dividir a tela em 12 colunas. Então, se a gente for olhar, se são 12 colunas. Coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? Vai dar o tamanho da tela. Então, se a gente quer que ele cubra a tela toda, tem que ser 12. Se a gente quiser vários campos numa linha só, a gente tem que dividir. Então, o que a gente quer? Eu quero que o checkbox ele fique com o tamanho 2, certo? E esse tamanho 2 eu vou colocar, ele já está ali, e eu vou salvar. Tá? Eu salvei. E eu vou já incluir também o outro campo. Aí você vê que eu coloquei aqui o tamanho 2 e eu vou fazer um segundo campo com o tamanho 10. Por que isso? Porque eu quero que eles dois fiquem numa linha só. E tudo que vier depois vai ser empurrado para a linha de baixo. Então, vou selecionar aqui também. Eu vou mostrar a vocês isso na prática, certo? Vou incluir lá no... Lembrando sempre o local de uso. Ordem de serviço. Tipo de campo que eu vou fazer aqui. Um checkbox. Vou colocar o nome do campo. Colar lá. Posição vai continuar sendo a posição 1. Só que aqui o tamanho vai ser 10. Certo? Vamos salvar. E se a gente for fazer uma ordem de serviço. Vou puxar lá uma ordem de serviço. Não vai ter nenhum cliente cadastrado nessa base. Que essa base é nova. Certo? Então vamos cadastrar um cliente aqui rapidinho. Certo? Como é uma ótica, eu vou cadastrar o Clark Kent para ele usar o óculos, né? Ele está trazendo o óculos dele para a gente consertar. Vou colocar aqui endereço. Vou botar. Deixa eu ver se eu tenho algum endereço salvo. Pronto, tem um CEP aqui. Vou usar esse CEP, tá? Pronto, a gente salvou aqui o nosso cliente e a gente vai usar ele agora na ordem de serviço. Então, a gente colocou e aí vê que a gente tem aqui, ó, apareceu aqui o campo que a gente configurou, certo? D de olho direito e E de olho esquerdo. Vamos continuar nossa configuração. Vamos lá para configurações de novo, campos personalizados e vamos incluir mais um campo. Vamos incluir esse campo agora longe de ESF. Se eu for incluir ele aqui, novo campo, sempre lembrando, ordem de serviço. Aqui ele vai ser um campo do tipo texto, certo? Posição 2 e tamanho 2. Porque a gente vai colocar tudo isso aqui numa linha só. Voltando. Nome do campo. Posição 2. E o tamanho
2 também. E eu vou salvar aqui, certo? Aí, se a gente voltar lá na ordem de serviço, você vai ver que esse campo vai estar na linha de baixo. Vamos lá. E você vê que ele está aqui, ó, os 2 primeiros que a gente colocou e o campo incluiu aqui. Então nós vamos incluir todos os outros para ele ir incluindo aqui. E aí também o segredo, por que eu coloquei esse aqui como tamanho 10? Exatamente para ele ocupar todo esse espaço e empurrar esse campo para baixo. Se eu tivesse colocado ele como 2, igual a esse aqui, ele ia estar esse espaço e esse aqui ia se encaixar aqui desse lado. Então não é isso que a gente quer que ele fique embaixo. Né? Vamos continuar. E agora eu vou já inserir todos os outros campos. Longe de. Novo campo. Ordem de serviço. É um campo tipo texto. Tamanho 2. E a posição 2. Por isso que é tão importante a gente ter mapeado todos os campos que a gente vai incluir. Qual é o tipo de campo. Para a gente poder já ir fazendo na ordem e facilitar. Ordem de serviço. Vai ficar o texto. Posição 2. Tamanho 2. E salva. Mesma coisa o outro. Ordem de serviço. Texto. Ó, vou tirar o espaço do final. 2. Tamanho 2. Tamanho 2. Olha, tipo, posição 2. Tamanho 2. Certo? Coloquei, fiz todos esses aqui, inclui todos. Vamos dar uma olhadinha como está ficando. Vou voltar lá em ordem de serviço. Nova ordem. Colocar meu cliente. E ó, aqui ó, tá vendo? A gente encheu aqui tudo. Então, ele vai poder colocar todas as informações referentes ao olho direito. Fica muito mais fácil de compreender. Vou configurar o restante. Isso aqui vai ficar na posição 3, porque eu quero que ele fique na linha mais embaixo. Confirmo. E aí vou fazendo em todos. Só falta mais um, olho esquerdo. E a gente vai completar o olho esquerdo e o olho direito. Posição 3, tamanho 2. Completou. Vamos dar uma olhadinha lá como está ficando nossa ordem de serviço. Nova ordem de serviço. Vamos lá no nosso cliente. E aqui, vê que completou olho direito e olho esquerdo. A gente tem todas as informações que a gente precisa.
certo? Agora eu vou bagunçar um pouco. Vou voltar aqui nas configurações e eu vou mudar o tamanho desse aqui, para a gente ver como vai ficar, certo? Campos personalizados. Vou voltar aqui no olho esquerdo, a gente botou 10, certo? O tamanho da coluna 10. E eu vou botar 2, igual eu tinha colocado anteriormente no outro. E vou salvar. Vamos lá ver como é que vai ficar a nossa ordem de serviço. Só para vocês entenderem como é importante definir. Ó, ver que ele não empurrou esses outros campos para baixo. Por quê? Porque cada um está ocupando duas colunas. Duas colunas, duas colunas. E é isso que a gente não quer. Sempre tem que fazer esse cálculo. Se a gente quer que tudo fique numa linha só, então a gente tem que botar os campos para compor a quantidade de colunas que dê 12. E aí ele vai ocupar a mesma linha. Certo? Vamos voltar lá nas configurações e vamos mudar esse campo aqui para ocupar 10 colunas. E vamos salvar. Aí você vai ver que a nossa ordem de serviço vai ficar mostrando certinho agora. Certo? Ó, nossa ordem de serviço agora está mostrando certinho, perfeitamente. Vamos continuar, incluir os outros campos. O que a gente precisa mais? A gente vai colocar aqui, a gente colocou os campos para longe, que são, você vê que são 6 campos, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora está para perto, que são 4 campos. Se o para perto são 4 campos e são 12 colunas, cada um vai ter o tamanho de 3 colunas, certo? Que é para poder caber certinho. Vamos lá, perto. Lembrando sempre de selecionar a ordem de serviço, o campo vai continuar como texto. Aqui esse já está na posição 4. Vamos para a posição 4. E o tamanho vai ser 3 colunas, certo? Salva. Vamos para o próximo. Perder. Ordem de serviço. E posição 4. Tamanho 3. E salva. Aí, sempre se atentar a isso aqui. Se a gente colocar local de uso produto, a gente não consegue mais alterar e ele não vai aparecer lá na ordem de serviço. Então, sempre tem que prestar atenção. Por isso que é importante. Faz o levantamento dos dados que o cliente vai precisar utilizar e vai ajustando, sem muita pressa, e sempre criar esse padrão. Se você criou um padrão para atender ótica, já sabe qual é o levantamento dos dados, cria todos os outros clientes a partir desse padrão. Se um cliente ou outro precisar de uma informação a mais, aí você pode ir acrescentando abaixo. Mas o interessante é sempre seguir um padrão e sempre você ter isso anotado ou já mapeado para facilitar e você sempre saber, eu preciso dar manutenção no cliente tal, eu sei que na posição tal é tal informação, na outra posição é outra informação, você já sabe mais porque você sempre vai seguir no mesmo padrão. Aqui a gente completou o olho direito para perto, vamos fazer o olho esquerdo. Posição, agora a gente já está na 5, posição 5, tamanho 3 também, salvo. E o último para os olhos. Tamanho 3 e vamos salvar. Vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma olhadinha como está ficando nossa ordem de serviço, né? Vamos colocar nosso cliente aqui. Então, você vê que veja que a gente agora já tem várias informações aqui que a gente foi montando. Então, você vê que aqui ele compôs uma quantidade de colunas e foi tudo. 2 para cada, aqui 3 para cada e completou sempre as 12.
A gente agora vai incluir mais os campos de coloração, certo? Que ele vai ficar numa linha completa. Vai colocar o médico e o CRM, certo? Nesse aqui, no médico e no CRM, a gente pode incluir até mais um campo, que é até bom. A gente pode colocar aqui o contato do médico ou o telefone, certo? Ou se a gente quiser, a gente bota o médico, o telefone, por último o CRM. A gente pode fazer assim. Deixa eu apagar. Pode botar assim, porque às vezes se tiver dúvida, a gente pode incluir. Então, se nesse caso a gente vai colocar aqui o telefone do médico, então a gente vai botar também um campo de texto para ter como preencher. É isso. Vamos colocar um campo de texto. Aqui a posição vai ser a posição 7 também. Posição 7. E o tamanho, já que a gente vai alterar, a gente vai precisar alterar o tamanho de todos, certo? Se a gente vai ter 3 campos e a gente pegar aqui e dividir 12 dividido por 3, que a gente vai querer que em uma linha caiba 3 colunas, então cada coluna vai ter que ter 4, ter o tamanho de 4, né? Para a gente poder ter os 3 campos, as 3 colunas ocupando uma linha só, certo? Vamos voltar lá na coloração e preencher. Aqui, configurações, campos personalizados. Vamos lá no novo campo. Ordem de serviço. É um campo de texto também. Coloração. Esse aqui vai ser a posição 6. Posição 6. Tamanho 12. Tamanho 12. Vamos salvar. Vamos incluir aqui as informações do médico. Aqui. Médico. Se eu quiser que o médico fique em cima e todos os outros campos fiquem embaixo, então você inverte o preenchimento, preenche primeiro ele lá, os campos do médico, e depois vai preenchendo os outros. Aqui é uma sugestão para vocês fazerem, mas se vocês quiserem, vocês podem alterar e fazer do jeito que for mais prático para os clientes de vocês e para vocês. A minha única ideia é, se você fizer de um jeito diferente, salva esse modelo que você está fazendo e começa a seguir esse padrão para que todos os seus clientes façam da mesma forma e fique mais fácil para você dar manutenção depois. Vamos ver como está ficando. Vamos lá, na parte dos nossos detalhes de ordem de serviço, a gente vai ver aqui, ó, coloração, telefone, CRM. Opa, vê aqui, ó, tá telefone CRM, mas a gente não colocou o médico. Se a gente for lá, a gente vai ver que deu um probleminha aqui, ó. A gente colocou o médico como produto e aqui a gente agora não consegue mais alterar, certo? Então, meu conselho é sempre a gente fazer o que? Revisar, excluir, já que não vai ser utilizado. Aí a gente dá uma revisada aqui. Os campos anteriores, vou lá no telefone e vou colocar aqui o médico. Que é para a gente sempre seguir a sequência, para ficar mais fácil da manutenção, para ficar mais fácil de sair na impressão, de resolver. Então, quanto menos bagunçado ficar, mais fácil depois fazer manutenção e refazer o que for preciso, certo? Então, sempre organizar é a melhor forma. Telefone, vou salvar e aí eu vou incluir agora o CRM. CRM, posição 7, tamanho vai ficar 4. Se a gente voltar agora à nossa ordem de serviço, a gente vê aqui, ó, que agora ficou certo. Médico, telefone, CRM. Então,
Para completar, falta só o campo da observação. Aí só um detalhe, você vai ver que a observação aqui é um campo texto de 5 linhas, não é o campo texto de uma linha só. E aí aqui ele vai ser a posição 8. Tá? Então, só falta ele para a gente completar. Campos personalizados, vamos incluir ele. Lembrando, ordem de serviço e o campo da observação. Aqui, ó, ele é um campo texto de 5 linhas. Então, 5 linhas. Vou botar o nome, observação. Ele vai ser a posição 8. E aqui a gente vai colocar ele como tamanho 12, porque a gente quer que ele ocupe todas as colunas da tela. E a gente vai salvar. Vamos voltar na nossa ordem de serviço. Então, a gente vê que a gente tem aqui, ó, todos os campos configurados, certo? Olho direito, olho esquerdo. Isso aqui pode clicar ou não. Aí a gente tem aqui uma observação a fazer. A gente colocou todos os campos, mas nenhum ficou como campo obrigatório, certo? Se a gente quiser que algum desses campos seja obrigatório, a gente tem que ir lá no campo que a gente quer que seja obrigatório e a gente vai, por exemplo, aqui no CRM, eu posso colocar ele como obrigatório ou não. Então, se eu marcar como obrigatório, sempre que for fazer uma ordem de serviço, que for preencher aquele campo que está marcado como obrigatório, tem que ser preenchido obrigatoriamente. Então, você vê que esses foram os passo a passo que a gente levou para a gente construir a nossa ordem de serviço voltada para ótica, certo? Aí, vamos em mais um detalhezinho. Quando a gente vem fazer a nossa nova ordem de serviço aqui, a gente vai ver também os campos de status que a gente está seguindo aqui. Ó. Você vê que ele está começando com a situação cancelado. A gente vai vir aqui em status e a gente vai criar os status de acordo com o que a gente utiliza, certo? Com o que você utiliza. O cancelado ele sempre vai vir como padrão. Então, se a gente colocar aqui análise, só vou colocar bem genérico, tá? Análise, vou criar outro aqui, aguardando cliente, aguardando aprovação. Aguardando aprovação. Vou botar mais um simples, finalizado e entregue. Finalizado e entregue. Aí, ó, essa é também uma parte muito importante. Se esse vai ser finalizado, que é onde a gente vai mandar para pré-venda e faturar, ele precisa estar marcado aqui, esse status, que deve finalizar a OS. A gente vai marcar e vai salvar. E aí, só mais um detalhe que é, aí a gente tem a parte de ordenar. Então, você vê que se a gente abrir um OS, ele vai continuar vindo como primeiro, cancelado. Então, a gente vai clicar aqui em ordenar e a gente vai colocar qual é a sequência que a gente quer que siga. Então, primeiro vai vir análise, depois vai vir aguardando aprovação, depois finalizado e entregue. Isso você pode ter N status, aí você que vai definir junto com o seu cliente. Certo? O cancelado ficou lá por último. Salvei, salvo. E a gente agora vai abrir novamente uma nova ordem de serviço. Quando eu puxar aqui, você vê que agora ele já começou aqui, a situação já inicia como a análise. Então a gente vai ter análise, aguardando aprovação, finalizado, entregue e cancelado, certo?